Meus caros amigos e amigas que nos acompanham pela Canção Nova, estamos começando o nosso programa de hoje, Escola da Fé. Retornando praticamente, começando esse ano com os nossos programas. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa noite, que nos dê um bom programa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, nossa mãe, a mãe da igreja, que interceda por nós nesta noite, para que tudo seja hoje conforme a santa vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos começando praticamente um ano novo, Escola da Fé, e neste ano eu quero colocar como pano de fundo dos nossos programas o estudo de dois pontos importantes da nossa fé católica, onde as pessoas têm muitas dúvidas, exatamente sobre os sacramentos da igreja e depois sobre a moral católica. Exatamente, são duas partes importantes do catecismo da Igreja Católica. O catecismo tem a primeira parte, que é a parte do credo, que praticamente nós estudamos o ano passado. Depois tem os sacramentos, depois os mandamentos, depois a espiritualidade centrada na oração e principalmente na oração do Pai Nosso. Então nós estamos caminhando aí na doutrina da igreja, porque nosso programa aqui é Escola da Fé. É um tema após o outro em sequência. E eu queria, inclusive, dizer que se você quiser mandar sua pergunta para o programa, pode mandar. Pode mandar pelo e-mail do programa, escoladafé@cancionnova.com, ou então você pode mandar pelo Facebook do programa, facebook.com/Escola da Fé. Eu vou reservar um tempo no final do programa, sempre no final de cada programa, para então poder responder algumas perguntas, ok? Muito bem, quero começar mostrando aqui o livro da Fernanda Soares, A Mulher Segundo o Coração de Deus. A Fernanda é uma consagrada da Canção Nova, foi minha aluna, inclusive, durante 2 anos, no pré-discipulado, depois no discipulado da Canção Nova, agora é consagrada, e a Fernanda escreveu esse livro exatamente para a mulher segundo o coração de Deus, tratando de todos os assuntos ligados à mulher, principalmente a mulher jovem, namoro, relacionamentos, etc. Okay? É mais um livro que a Canção Nova oferece a você aí, mulher, para ter a sua vida cristã como mulher. Ok? Você pode pedir aí pelo departamento audiovisual da Canção Nova. Eu gostaria de mostrar também aqui, no início desse programa, um livro muito importante, um livro que se chama Cultura da Morte. Por que eu trago esse livro aqui? Esse livro aqui é de um padre que eu já trouxe aqui ao programa uma vez, o padre Juan Cláudio Sanarrua, é um monsenhor argentino, que se dedica a defender a vida, a dignidade humana, contra essa coisa terrível que os papas sempre chamaram de cultura da morte. O que é a cultura da morte? É você achar que a morte pode ser solução para os problemas da vida. Então, pessoas que defendem o aborto, defendem a eutanásia, defendem o suicídio assistido, defendem a pena de morte, defendem a contracepção, defendem o uso da pílula do dia seguinte, enfim, todas essas coisas que atentam contra a dignidade humana, contra a vida, e que são promovidas, inclusive, pela própria ONU, muitas vezes. Então, o Monsenhor Sanarrua é um batalhador permanente contra a cultura da morte. Então, ele lançou esse livro, quem tiver interesse de ler, pode
entrar no site das ediçõescatólicas.com.br. ediçõescatólicas.com.br, você pode ler esse livro e é uma fundamentação profunda desta verdadeira guerra universal que existe da vida contra a morte. Ok, Moshe Sanahu. Quero mostrar aqui rapidamente essa coleção de cursos que eu gravei para a formação católica. Não é para, vamos dizer assim, apenas reavivamento, mas principalmente para aprofundamento. A gente sabe que uma árvore só tem vida, só tem fruto, só tem sustentação se tem raízes profundas e fortes. Então, esses 4 cursos são um sobre a família, são 25 horas de gravação em CDs, um curso sobre o catecismo da igreja, que é toda a doutrina católica, um curso sobre a história da igreja de 2000 anos, é um curso de 100 horas, é um curso que eu dou aqui no Seminário de Teologia da Canção Nova, do Instituto de Teologia, e um curso bíblico, onde eu examino aí cada livro da Bíblia, mais ou menos também, umas 90 horas de cursos, para quem quer aprofundar. Muitos leigos querem fazer um curso de teologia, não tem condição de fazer. Esse é um material que ajuda a gente a ir se aprofundando na fé católica. Muito bem, vamos começar este ano tratando dos sacramentos e dos sacramentais. Quero analisar devagarzinho batismo, crisma, confissão, eucaristia, unção dos enfermos, ordem, matrimônio, conforme a igreja nos ensina. Porque eu recebo muitas perguntas sobre esses assuntos. Então, nada melhor do que numa escola da fé, a gente tratar isso bem devagar. Eu vou apresentar os slides, você vai poder ir lendo aí na sua casa, cada slide. E você tem várias fontes de consulta que você pode acompanhar esse assunto. Primeiro, você pode acompanhar pelo Catecismo da Igreja Católica. Aqui, toda a segunda parte do Catecismo é sobre, né, sobre os sacramentos. Eu escrevi um livro, Os 7 Sacramentos, explicando com mais detalhe, com mais pedagogia, cada um dos 7 sacramentos. A Canção Nova tem uma coleção que eu também escrevi, de 7 pequenos livros, um para cada um dos sacramentos. Então, tem uma coleção também, uma coleção Eucaristia, um livrinho sobre o batismo, sobre a penitência. Esses livros também eu escrevi para que as pessoas possam se informar bem. Por quê? Porque os sacramentos, eles são os canais da graça de Deus. Da onde que provém os sacramentos? Da cruz de Cristo. Veja a capa desse livro. Queria que eu desse um close na capa desse livro. Essa foto eu tirei de uma igreja. Aqui você está vendo o cordeiro imolado, é o Cristo. E aqui você vê o sangue do cordeiro, que desce. Depois você tem os 7 sacramentos, aqui olha, que descem exatamente do quê? Da cruz de Cristo. Então, o que significam os sacramentos? Cristo conquistou a nossa salvação pela sua morte na cruz, pelo seu sacrifício. Mas como é que o Cristo aplica este remédio a cada um de nós? Pelos sacramentos. Então, Cristo confiou à igreja os 7 sacramentos, para que a igreja, então, através dos 7 sacramentos, nos leve às fontes da salvação. Por isso que é muito importante, então, a gente conhecer cada um dos sacramentos. Vamos lá, então, Fernanda, coloca para nós aí. Vamos começar, então, esse estudo. E eu repito, na medida que você estiver tendo dúvidas, pode mandar para o nosso programa, Escola da Fé, @cançãonova.com, ou então pelo Facebook, facebook.com/Escola da Fé. Eu vou reservar sempre um tempo no último bloco do programa para responder as perguntas que chegarem. A gente faz uma verdadeira escola, tirando dúvida. Então, aí, os sacramentos. O que são os sacramentos? A Igreja disse no Concílio Vaticano II que ela é o sacramento universal da salvação, Lumen Gentium número 4. Então, a Igreja
que o Cristo instituiu, ela é o grande sacramento universal da salvação, ou seja, para salvar o mundo inteiro. O Cristo confiou à igreja os 7 sacramentos. Ele diz para os apóstolos: ide, vocês, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer, quem for batizado, será salvo. Quem não acreditar, quem não for batizado, não vai ser salvo. Então, o Cristo confiou à igreja. Então, a igreja é o grande sacramento, tá? Que ministra os 7 sacramentos. Ela é a portadora e administradora da salvação através dos 7 sacramentos. O sacramento é um sinal que assinala e realiza o que assinala. Muito importante essa definição que a igreja nos dá. O que é um sacramento? O sacramento, ele é um sinal. Então, os 7 sacramentos, sempre eles são feitos através de um sinal e de palavras. Então, por exemplo, no batismo você tem a criança, tem o padre, tem a água, que é o sinal, e tem a palavra. Na Eucaristia tem o pão, tem o vinho, etc. Então, é um sinal. Agora, é um sinal que assinala, marca e realiza o que ele significa. Então, no campo visível, a gente tem um sinal. Por quê? Porque nós somos materiais, nós somos humanos, nós não somos anjos. Nós nos comunicamos com sinais, né? A fala é um sinal, as mãos fazem sinais. Por quê? Porque nós não somos anjos. Então, o sacramento também, ele é ministrado através de um sinal. Mas quando o sinal é realizado, Cristo opera através do sinal e faz acontecer a graça da salvação. Ok? Então, esse é o sentido do sacramento. Pode passar, Fernando. Cada sacramento consta de matéria, então a matéria é através dos quais acontecem os sinais. Então pode ser água, pode ser pão, pode ser vinho, são os gestos, as palavras, né? E forma que são as palavras proferidas sobre a matéria. Então o sacramento tem um sinal e tem as palavras. Agora uma coisa muito importante, quem opera nos sacramentos, quem opera não é o ministro, é o próprio Cristo através do ministro. E aí é importante entender bem a diferença que existe entre um sacramento e um sacramental. Daqui a pouco eu vou falar do sacramental. Então você usa um crucifixo no pescoço, a água benta, a bênção de um automóvel, a bênção de uma casa, né? Uma imagem, é um sacramental. Ele tem efeito na medida que você tem fé, você confia. Não é uma ação direta de Deus. O sacramento é uma ação direta de Deus. A teologia usa 2 expressões para explicar isso. Para o sacramento, ela usa a expressão ex opere operato. E para o sacramental, usa a expressão ex opere operantis. Qual é a diferença? São 2 expressões em latim que querem dizer o seguinte: ex opere operato, quer dizer, cumprido o rito do sacramento, conforme a igreja prescreve, por um ministro legítimo, Cristo opera e acontece o sacramento, acontece a graça. Não depende da santidade do ministro e nem da santidade do fiel. Exemplo, a Eucaristia. O padre é padre de verdade, padre legítimo. Foi ordenado por um bispo legítimo, então ele é padre legítimo. Se ele consagrar, está consagrado. Não importa o estado de santidade do padre. Ele pode estar até em pecado mortal. Se ele consagrar, está consagrado. Por quê? Porque o poder não é dele, o poder é de Cristo através dele. Então a teologia diz que Cristo ele atua in persona Christi, na pessoa de Cristo. O sacramental não. O sacramental, Cristo não age independente do fiel e independente do ministro. Cristo age, é a fé da pessoa que vai fazer acontecer a graça.
Então, se a pessoa usa um crucifixo, por exemplo, mas não tem fé nenhuma, usa aquele crucifixo, às vezes até como se fosse um enfeite, um adorno, não tem efeito nenhum, mas se ele usa com fé, com devoção, então aquilo ali realmente atua na salvação dele. Essa é a diferença. Bom, então, está aqui, olha, cada sacramento consta de matéria, pode ser água, pão, vinho, gel, e a forma, que são as palavras proferidas sobre a matéria. Os sacramentos agem ex opere operato, pela força do próprio rito, onde o Cristo atua, ok? Independente da santidade do ministro, é Cristo quem ministra os sacramentos. É claro que quem ministra um sacramento tem que estar em estado de graça. Se ele ministra um sacramento não estando em estado de graça, ele comete um pecado. O sacramento é válido, mas ele diante de Deus é culpado. Por quê? Porque está ministrando uma coisa sagrada. Como é que eu vou ministrar algo que é sagrado, eu não estando preparado para isso? Eu não estando em estado de graça. Entende? Pode passar. Bom, os efeitos. O caráter ou marca pertence a Cristo, ou quase caráter, e a graça santificante, participação na vida divina. Então, o sacramento, ele imprime na pessoa uma marca, a igreja chama de caráter, né? Ou seja, uma pertença a Cristo. Para que a pessoa receba os sacramentos, ela tem que pertencer à igreja, ou seja, tem que ser batizada. Ninguém pode receber um sacramento sem antes não ser batizado. Por quê? Porque para entrar na igreja, entra pela porta do batismo. E se já entrou na igreja, ele pertence a Cristo. Então o sacramento tem essa característica, faz uma pertença a Cristo. Quanto mais a pessoa recebe os sacramentos, mais se fixa nela essa pertença ao corpo de Cristo. Ok? Isso é muito importante. São Pedro fala, né, uma expressão muito bonita, participação na vida divina. Olha, o que é participar da vida divina? A gente vai se tornar Deus? Não. Mas a gente vai participar da vida de Deus. Eu faço uma comparação. Imagina que exista aí um rei, numa corte, num palácio, e ali vivem, né, as pessoas, a família do rei. Aqueles que convivem ali não são da família real, não são reis, nem príncipes, mas participam da vida da família. Entende? Então, pelos sacramentos, mesmo sem nos tornarmos deuses, a gente participa da vida de Deus, da amizade de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da vida de Deus. Pode-se receber o sacramento, mas não a graça, o fruto, na falta de disposições. Isso aqui é uma coisa muito importante. A gente pode receber um sacramento, mas se não houver a disposição, não acontece o fruto do sacramento. Entende? A pessoa pode muitas vezes comungar todo dia, mas se ela não comunga bem, se ela não se prepara bem, se ela não faz a ação de graças depois da comunhão, se ela não muda de vida, se ela não tem uma vida de oração, se ela não tem um desejo de melhorar, de viver a santidade, a Eucaristia não produz fruto. Então, uma coisa importante que a igreja explica é que o sacramento tem que ser recebido com disposição. Disposição o quê? Preparo. A pessoa vai se confessar, então tem que se preparar. Tem que fazer um exame de consciência. Tem que estar arrependida dos pecados. Tem que ter a disposição de não querer voltar àqueles pecados. Tem que ter a disposição de chegar no sacerdote e querer confessar todos os pecados sem escolha. Enfim, se não houver essa disposição, o sacramento não produz efeito. Entende? É por isso que muitas vezes as pessoas participam, mas parece que não saem do lugar. Não crescem em espiritualidade, não crescem em maturidade, não crescem em santidade. Bom,
Os 7 sacramentos, a igreja coloca bem claro para nós, está no Catecismo da Igreja, parágrafo 1113, batismo, a confirmação ou crisma, Eucaristia, penitência, que é a mesma coisa que confissão, a unção dos enfermos, a ordem e o sacramento do matrimônio. Vamos lá, vamos em frente. Os sacramentos acompanham a nossa vida. Isso aqui é uma coisa muito interessante da gente entender. Nós temos uma vida natural e temos uma vida sobrenatural. E as duas andam em paralelo. É interessante. Veja como é que Deus fez. A gente nasce e recebe o batismo. Nasceu para esse mundo e nasce para a vida eterna. O batismo. O que o batismo faz? Apaga o pecado original, nos devolve a filiação divina que nós perdemos no paraíso, nos faz membros do corpo de Cristo, filhos do Pai, irmão de Cristo, herdeiros do céu, filho de Maria. Então, nasceu para a vida humana, natural, nasce também para a vida sobrenatural. Aí chega na adolescência, começa a enfrentar o mundo, né? Vai para o colégio, muitas vezes vai até para fora de casa. Eu me lembro que com 14 anos eu já estava fora da minha casa, morando lá na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, lá longe, em Campinas. Vai enfrentar o mundo. Então, o sacramento do combate espiritual, a crisma, a força do Espírito Santo, para que ele seja, diz a igreja, um soldado de Cristo. Ele tem a força do Espírito Santo para vencer o pecado que está no mundo. Que dentro de casa, muitas vezes, quando ele ainda era criança, ele está mais protegido. Mas agora ele vai começar a enfrentar o mundo. Começam a surgir os problemas de ordem sexuais, etc. Não é isso? Namoro e tal. Muito bem. Aí se casa. Então a igreja coloca um sacramento para acompanhar o casamento, o matrimônio. Porque a igreja sabe, Deus sabe, que não é fácil viver uma vida de casado. Não é fácil viver com a esposa, com o marido, com os filhos, educar os filhos. Não é fácil. Então, uma graça especial, o sacramento do matrimônio. Veja, então, como é que os sacramentos acompanham a vida da gente. Aqueles que não vão se casar, vão se consagrar a Deus. Vão ser padres, vão ser religiosos. Então, o sacramento da ordem, ou então um rito de consagração, que não é um sacramento, mas que é um sacramental de consagração. Né? Depois, na caminhada da vida para todo mundo, os sacramentos, vamos dizer assim, de caminhada, confissão e Eucaristia. Confissão porque nós pecamos, nós somos fracos. Né? É como na vida humana, a gente toma banho todo dia, a gente se trata, a gente vai ao médico, não é? Então, é a confissão que cura, a confissão que liberta, a confissão que perdoa na vida espiritual. A Eucaristia, remédio e sustento para a vida espiritual. Então, nós precisamos aqui, na vida humana, ter alimento, ter remédio. Na vida espiritual, o corpo de Cristo. O próprio Cristo quer ser a nossa força. O próprio Cristo quer ser o nosso alimento, quer ser o remédio do nosso sustento. Depois nós temos o sacramento dos enfermos. Então chegamos no final da vida muitas vezes. Já muitas vezes na dificuldade da doença. Não é fácil sofrer, não é fácil enfrentar a doença. Então Deus dá um suporte espiritual. O sacramento da unção dos enfermos. Então veja como é que as coisas caminham, né, ao lado. Os sacramentos acompanham a nossa vida humana. Muito bem, vamos fazer o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa.